Pessoal, vou estar resolvendo com vocês aqui as questões do conteúdo de torque. Então vamos lá. Número 1, ela fala o seguinte: o valor do torque aumenta quando? Ele quer saber então quais os fatores que podem aumentar o valor do torque, né? Aí coloca aqui, ó, diminuir o raio, aumentar o raio, diminuir a força, aumentar a temperatura. Bom, conforme que a gente viu nos estudos, o torque ele aumenta em duas situações. Se você aumentar a força que você está aplicando para fazer o objeto girar, ou se você aumentar o raio de aplicação dessa força em relação ao ponto de giro. Então, o que aumenta o torque aqui nessa situação do exercício é aumentar o raio de aplicação. É aquela situação onde você precisa girar, por exemplo, um parafuso com uma chave, e daí, se você precisar de mais facilidade para girar esse parafuso, você pega a chave com um braço maior. Então, o que você faz nessa situação é aumentar o raio de aplicação da força quando você pega a chave com o braço maior. Número 2. Os motores de caminhão precisam ter muita força. Os motores de caminhão precisam ter muita força, né? Por isso eles têm tem o motor de caminhão que faz com que eles tenham essa capacidade de girar, né, para poder rebocar objetos aí com bastante força. Bom, a gente viu também nos estudos que o motor de veículos grandes ele tem o comprimento lá do eixo da árvore de manivela. Quem assistiu o vídeo vai lembrar o que é isso aí, como se fosse o pedal da bicicleta, né? Então, para você aumentar a força que esse motor é capaz de fazer, eles aumentam o tamanho, não só o tamanho do motor, o tamanho do pistão, mas o comprimento da árvore de manivela é maior. Isso significa então que o raio de aplicação da força lá dentro do motor é maior e isso aumenta o torque. Então, esses motores têm um alto torque. Lembrando que quando o motor tem muito torque, ele tem pouca velocidade. Então, os motores de veículo grande eles conseguem então ter essa facilidade para girar, para fazer bastante força e para rebocar as coisas, porém eles perdem em velocidade, eles são mais lentos. Número 3. Uma força de 50 newtons foi aplicada a uma distância de 0,5 metros em relação ao ponto de giro de um objeto para tentar girá-lo. Qual o valor do torque fornecido ao objeto? Esse aqui também é bem tranquilinho. Vamos ver aqui a resolução. Então, na questão número 3, ele dá a seguinte informação, que a força vale 50 newtons, o raio vale 0,5 metros e ele quer saber o valor do torque. Então, essas são as informações que ele dá. Então, para calcular o torque, nós vimos lá que o torque é a força vezes o raio de aplicação, ou seja, a distância entre onde você está aplicando a força e o ponto onde esse objeto gira. Então, é o F vezes o R. Então, é só multiplicar os dois, né? 50 vezes o 0,5, 50 é a força, 0,5 é o raio. Então, o torque vai dar 25 Nm. Então, como a gente viu ali, o valor dá 25 Nm. Então, é só aplicar a equação do torque, né? Número 4. Uma balança está representada na figura. Eu abri aqui o formulário para a gente ver a figura aqui, ó, da número 4, né? Então, ó, essa figurinha aqui que mostra dois objetos em cima de uma balança, objeto A e B, e cada um deles com as suas respectivas forças, aí, no caso a força-peso, e a distância que eles estão em relação ao ponto de giro da balança. Ele quer saber o seguinte: qual o valor de x para que ela fique em equilíbrio rotacional? Então, qual que é o valor desse x aí que está aparecendo na figura para que essa balança fique em equilíbrio? Então, vamos ver, acompanha comigo aqui a resolução da número 4. Número 4, ele dá a seguinte informação, né? Ele fala que a força do lado A vale 120 newtons, o raio de aplicação dessa força é x, ele não informa qual é esse valor. A força B vale 40 newtons e o raio do lado B de aplicação dessa força é de 3 metros. Então essas são as informações. E ele quer saber qual que é o valor desse x para que esse objeto então fique em equilíbrio rotacional, essa balança fique em equilíbrio rotacional. Bom, para ficar em equilíbrio rotacional, lembra qual era a condição? Todos os torques de um lado têm que ser igual aos torques do outro lado, né? De maneira mais simples, né? Então você vai pegar todos os torques que tem de um lado e igualar os torques que tem do outro lado. Nesse caso só temos dois, né? O torque gerado pela força A e o torque gerado pela força B. Então o torque gerado pela força A vai ser a força de A vezes o RA e o torque gerado por B vai ser a força de B vezes o RB. Então vamos trocar aqui as informações. O FA é 120, o RA é x, que é o valor que ele quer encontrar. A força de B vale 40 e o RB vale 3. Então,
resolvendo primeiro aqui, ó, 40 vezes o 3, a gente tem então que vai ficar 120x igual a 120. E aqui, então você pega o 120 que está com x e passa dividindo para o outro lado. Professor, eu posso cortar o 120 de um lado com o 120 do outro? Poder até pode, mas muito cuidado, você tem que saber o que significa esse cortar, né? Quando você vai cortar um número, na verdade o que você está fazendo é uma operação de divisão de números iguais. E a divisão de números iguais, o resultado dá 1. Então você lembra quando você corta que tem que aparecer ali o número 1. Então o número não some, não vai me colocar zero aí, por favor. Então olha só, que você vai passar o 120 dividindo, vai ficar 120 dividido por 120 e o resultado dá 1 metro, né, que é a distância ali de aplicação dessa força. Então, muito cuidado aí nesse passo aí, ó, de você, quando você encontra números iguais e sair cortando, né, muito cuidado com a operação que você está fazendo. Tem algumas situações que dá para cortar, mas você tem que tomar cuidado o que significa esse cortar. Então, como a gente viu ali, a resposta do valor do x é 1 metro. Então, é a distância para ele ficar em equilíbrio. Número 5, considera a representação de uma haste com ponto de giro representado na figura. Então, o número 5 dá essa figura aqui, ó. A número 5 dá essa figurinha de uma haste que gira ali em torno do ponto vermelho. E você tem uma força sendo aplicada na extremidade ali do lado esquerdo do ponto A e uma outra força sendo aplicada na extremidade do lado direito do ponto B, né? Então ele dá ali os valores da distância de aplicação de cada um e os valores de força. E ele quer saber o seguinte, né? Qual que é o sentido de giro? Para qual lado que essa haste aqui vai girar? Será que vai girar no sentido horário ou anti-horário? Então acompanha comigo aqui a resolução da número 5. Questão número 5 dá a seguinte informação, que a força de A vale 20 newtons, a raio de aplicação de A 1,5 metros, a força de B vale 9 metros e o raio de aplicação de B vale 3 metros. Ele quer saber o seguinte, né? Se esse negócio vai girar no sentido horário ou anti-horário. Então, observando a figurinha ali, ó, o torque da parte A tenta girar a barra no sentido anti-horário. Já o torque da parte B tenta girar a barra no sentido horário. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o torque de A e o torque de B e ver qual dos dois é maior. Então, aquele que for maior vai ser o lado que ele vai girar, entre o torque de A e o torque de B. Então, vamos lá, vamos calcular o torque de A primeiro. O torque do A é a força de A vezes o raio de A. Então, a força de A vale 20 e o R de A vale 1,5. Então, 20 vezes 1,5 é 30 Nm. Agora, vamos calcular o torque de B. O torque de B vai ser a força de B vezes o raio de B. Então, a força de B vale 9, o raio de B vale 3. Então, multiplicando os dois, a gente tem aqui um torque de 27 Nm. Então, dá para a gente observar aí, ó, que o torque do A ele é maior do que o torque do B, né? Então, 30 é maior que 27. Portanto, então, qual é o lado que vai ter maior torque? É o lado anti-horário, né? Então, ele vai girar no sentido anti-horário, porque o torque do A então, ficou maior que o torque do B. Então, como nós vimos ali, a resposta é sentido anti-horário, né?